Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje nós vamos falar de um filme que é um filme considerado espírita, com produção espírita, e que se chama Bate Coração. É um filme onde a gente vai falar bastante sobre a parte espiritual, mas também da parte dos encarnados e como é que a gente tem que se comportar. Antes da gente começar a falar qualquer coisa sobre o filme, eu quero convidar vocês que estão assistindo a gente aqui no canal do YouTube Tatiana Benites a seguir a gente aqui no canal e a deixar o like de vocês aqui pra gente, deixa o joinha pra gente, escreve aqui no nosso chat, escreve pra gente, porque cada vez que vocês colocam algum comentário para a gente ganha alguns pontinhos com o YouTube, ele acha que o nosso conteúdo é relevante. Então, deixa um coraçãozinho, escreve para a gente se você assistiu o filme, o que você achou, que para a gente isso é muito importante. E também compartilha com os seus amigos, porque cada vez que isso é compartilhado, também eleva os nossos pontinhos aqui também. Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior ou ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, também mande para a gente os seus comentários através desses meios. Mande para a gente a sua opinião sobre o nosso programa, as sugestões de vocês sobre novos filmes que a gente pode falar aqui ou novas séries, porque é sempre muito bem-vindo. E deixa o like também no canal, tá bom? E se você ainda não conhece o nosso canal aqui do YouTube, vem aqui também dar uma força pra gente. Assiste a gente no nosso canal, veja toda a nossa programação de segunda a sexta, que a gente espera por você. Mas nesse momento a gente precisa falar do filme Bate Coração, que é o filme que a gente vai falar agora e que tem muitos temas para a gente refletir. Mas antes da gente começar essa reflexão, vou chamar aqui o Damião para falar a ficha técnica aí desse filme. Vamos lá! Alô, alô, você, os amigos que nos acompanham, mais uma sessão Pipoca Espiritual no ar. Bate Coração, data de lançamento, 7 de novembro de 2019. Diretor, Glauber Filho, 1 hora e 34 minutos de duração, uma comédia, um drama. Detalhe, né? Glauber Filho, que é o diretor do filme, é o mesmo diretor e a mesma equipe da Estação Luz, filmes de As Mães de Chico Xavier, 2011, e o filme Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, de 2018. Já falamos de ambos aqui, né? Ambos esses filmes, já falamos aqui na sessão Pipoca Espiritual. Você pode estar conferindo As Mães de Chico Xavier, Bezerra de Menezes, nós já falamos desses filmes. Então, é a mesma equipe, Estação Luz Filmes, de Sidney Girão, que estará em breve, né, Tati, com mais um filme, né? Sexo e Destino, baseado no livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Bate Coração é um filme brasileiro com temática espírita sobre um conquistador preconceituoso que recebe o coração de um travesti após um transplante de urgência. O espírito da travesti Isadora passa a influenciar seu comportamento, forçando-o a repensar suas atitudes e preconceitos. O filme aborda temas como doação de órgãos, preconceito de gênero e a vida após a morte, Tati. É isso aí, tem muita coisa para a gente refletir aqui nessa nossa análise espiritual que a gente fez do filme. Mas antes da gente começar a fazer essa análise espiritual do filme, eu vou colocar aqui a nossa vinhetinha.
É isso, agora que a gente já rodou a nossa vinhetinha, que já está todo mundo com a pipoquinha na mão aí, preparado para a gente fazer a nossa análise espiritual do filme, a gente vai falar do filme Bate Coração. Bom, esse filme traz para a gente muitas reflexões, principalmente do nosso papel aqui, enquanto nós estamos encarnados. Porque acontece aí dessa travesti, né, falecer, desencarnar, e né, faz a doação de um órgão, né, faz a doação do coração. E vocês já pensaram na questão da doação dos órgãos? É importante que a gente tome essa decisão aqui em vida, né? Porque a gente deixa isso declarado, avisa o pessoal da família se a gente vai doar os nossos órgãos. Para nós que somos espíritas, o que a gente entende na questão da doação dos órgãos, né? Que o nosso corpo, depois que ele parou, né, não tem nenhuma serventia para nós, espíritos. Então, que isso pode, pelo menos, auxiliar um outro. E a gente pode ser doador de órgãos, né? Deixar isso avisado para nossa família, deixar isso avisado para os órgãos competentes, para que quando o nosso corpo não tiver mais valia para o nosso espírito, né? Que ele sirva para alguém, né? Algumas partes do nosso corpo que possam ter alguma serventia, né? Então, o filme fala sobre transplante, sobre doação de órgãos. E aí a gente tem a questão também que da campanha de doação de órgãos, né? É difícil a gente ouvir falar bastante sobre isso, né? Ainda a gente precisa de mais esclarecimento, tem gente que tem muito preconceito, tem gente que acha também que vai ter influência dos espíritos por causa dessa doação de órgão. Isso é uma das coisas que acontecem no filme, mas a gente vai ter um porquê que isso acontece, né? Mas a gente não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, porque a gente sabe que para o espírito, principalmente para os espíritos que já estão mais desprendidos, para aqueles que já entendem que eles partiram e que o corpo não vai mais precisar disso, então a gente não vai ter nenhum impedimento, nenhum problema nessa questão da doação dos órgãos, né? E é importante que a gente tenha essa consciência, né? O espírito é uma coisa, o corpo é outro. Quando a gente está encarnado e o nosso corpo, né, está com vida ainda, então a gente precisa do nosso corpo físico. Mas quando a gente não precisa mais, será que a gente não pode refletir um pouquinho sobre isso e fazer com que alguém consiga enxergar com os olhos que a gente já usou, porque daí não são nossos, né? Com os meus olhos, não. Os olhos que um dia foram meus, né? A pele, algum órgão interno, se ainda estiver bom, por que não, né, Damião? Já parou para pensar nisso, Damião? Olha, é sempre importante, né, a gente poder estar pensando, né, exatamente nisso, porque o doação de órgãos, né, Tati, é um ato de caridade, né? A gente parar e pensar aquele ato de amor ao próximo, né? De desprendimento, né? E aquelas histórias também, né, Tati? Vale lembrar, a doação de órgãos, ela beneficia o espírito do doador e não causa sofrimento, né? Porque a doutrina espírita, né, esclarece que a desencarnação é a libertação do espírito que é retirado por guias espirituais antes do início desses procedimentos de retirada de órgãos, para que não haja choque ou sofrimento físico do corpo espiritual. O corpo físico, a gente tem sempre que estar lembrando, né, Tati? É visto como um instrumento temporário
E a doação de órgãos é uma forma de estender o bem após o retorno à pátria espiritual, biologicamente falando. Especificamente, na doutrina espírita, realizada por Kardec, não há, na doutrina espírita, menção a respeito de doação de órgãos ou realização de transplantes, pois na época da codificação, a medicina ainda não havia avançado tanto nessa área e apenas na década de 60, né, ocorreu o primeiro transplante bem-sucedido no mundo. Contudo, como Deus permitiu que a ciência e a medicina progredissem a ponto de que fossem hoje capazes de realizar de forma segura a realização de transplantes, trazendo alívio e cura para tantos e tantos pacientes em sofrimento, entende-se que a doação de órgãos ofereça diversos benefícios ao receptor e ao doador, tanto física quanto espiritualmente. Em suma, né, Tati? A doação de órgãos, essa iniciativa tem também aquilo que você estava comentando, né? De ser livre e espontânea por parte do desencarnante, né? E aí, a gente para até para lembrar, né, Tati, que é com relação a esse contexto, né? A gente para pensar como todo, a dor de um parto, né, Tati? Toda mãe sabe que o parto gera significativo desconforto, mas o propósito de ser mãe e o amor pelos filhos supera e muito esse desafio. E a doação de órgãos seria algo parecido, né, Tati? Porque a doação de órgãos é algo, como o Damião acabou de falar, né? É um ato de caridade, é um ato de amor. Então, é também um ato de desprendimento. Então, não tem nenhum problema naquelas pessoas que querem doar os órgãos e falar, ai, não, mas e se meu espírito ainda estiver ligado ao meu corpo e tudo mais? Vamos pensar que somente esse ato de caridade, esse ato de amor já pode fazer com que o seu espírito se prenda rápido, se é que ele vai estar preso de alguma maneira ao seu corpo, né? Então, não se preocupem com essa questão, porque vai ajudar na evolução tanto de quem doa quanto para quem está recebendo esse órgão. E aí, no caso do filme, o filme é bem-humorado, o filme é emocionante, ele traz várias vertentes ali para a gente entender a história, né? Mas o filme fala de um cara que é macho, que ele pega um monte de mulher, né? Que ele é o gostosão, ele tem uma forma de vida boa, né? E ele acaba precisando desse órgão e ele não sabe quem que doou esse órgão para ele, né? Geralmente existe essa questão de não saber, né? Você não sabe de quem você está recebendo esse órgão. E é algo anônimo e vai passando o tempo, só que ele tem algumas mudanças de comportamento que ele também não consegue entender. E ele está sofrendo uma influência espiritual que dentro do espiritismo a gente também pode chegar a chamar de obsessão, né? Ele começa a ser obsediado por essa travesti, né? Que doou o coração. Mas por que ele está sendo obsediado? Porque essa travesti também não tem nenhum conhecimento espiritual e ele acha engraçado, né? Eu não sei se estou me referindo bem, né? Eu estou falando a travesti, falei ele acha. Eu acho que é ela, né? Se eu estou falando. Vocês me corrijam, gente. Estou com medo de errar e estou errando, né? Vocês me corrijam, mas eu acho assim: se é a travesti, então é ela. Então vou me referir a ela. Ela, a Isadora, né, ela acaba obsediando
o mocinho, Sandro, porque por falta total de conhecimento. Ela acha legal fazer isso, ela acha que ela e tem uma hora que ela declara isso, né? Que ela está se divertindo, fazendo aquilo, vendo a mudança de comportamento dele. Então, como a gente entende dentro do espiritismo que a gente tem espíritos brincalhões, não tem aqueles espíritos que vão lá só para brincar com o outro, só para se divertir, tem aqueles que querem vingança, tem aqueles que estão ali só porque eles se identificaram com a energia e estão ali sugando as energias. Então, a questão da obsessão, ela pode depender muito. Tem muita gente que fala assim, ai, não, porque sempre é um espírito que é um espírito zombeteiro, né? Ou sempre é um espírito que tem alguma ligação com você no passado. Nem sempre, a maioria das vezes, inclusive, não é. Porque como é que eles vão conseguir obsediar a gente? Eles vão obsediar quando nós abrimos alguma portinha. Eu sempre falo que a gente abre a portinha do coração, porque alguma coisa fez com que a gente baixasse o nosso padrão vibratório e entrasse ali no padrão vibratório desse outro espírito, né? Então, a gente abriu essa portinha, nem que seja um buraquinho, e esse espírito conseguiu ali influenciar a gente de alguma forma. E pode ser porque por afinidade, e essa afinidade vem do nosso padrão vibratório. E pode ser por quê? Porque está bebendo muito, então ele se identifica com essa bebedeira, porque ele também bebia e que ele ainda sente falta de tudo isso, ou algum outro tipo de droga, ou alguma outra atitude, ou aquela raiva. Ele é um espírito que está com muita raiva também, e você nesse momento está com muita raiva, então esse espírito também vai estar nesse mesmo padrão vibratório e falar assim, vou ficar do lado dele, porque é isso aí que tem que sentir mesmo. E daí começa a colocar ideias na nossa cabeça. Então, tem vários motivos. Também tem um motivo de ser algo de uma vida passada. Tem sim, também pode acontecer, né? Acontecer de termos alguma dívida, de termos ferido essa pessoa, ou de termos ferido o ego dessa pessoa. Às vezes, essa pessoa se sentiu diminuída por algum motivo e nem foi a outra pessoa que diminuiu, mas ela entendeu dessa forma e está ali querendo uma vingança. Então, o plano espiritual está ali presente? Está. O nosso mentor não pode fazer nada para ajudar? Ele está ali para ajudar. Só que quem está abrindo a portinha? Nós. E a gente tem o quê? O livre-arbítrio. Então, o nosso mentor não pode falar, não vou deixar a Tatiana passar por isso, não, porque ela não merece. Não, mereço, né? Porque se eu abrir essa portinha, foi por algum motivo. Então, eles não vão tirar de nós o livre-arbítrio. Então, no filme, acontece essa influência desse espírito com esse jovem rapaz que recebe o transplante, que recebe o coração. E o que é engraçado, né? E ao mesmo tempo não é, porque a gente fala, poxa, é uma influência, tá influenciando ali, né? Mas é um cara que era todo machista e tudo mais, e de repente ele começa a olhar para outras pessoas de forma diferente, ter atitudes diferentes, e a gente sabe que é por causa da influência do espírito, mas ele não sabe o que está acontecendo. E é o que acontece na nossa vida. Quando às vezes a gente tem essas influências, a gente não percebe que é uma influência, a gente pensa que é a nossa ideia, e que às vezes não é a ideia do espírito que está ali soprando para a gente, né, algumas coisas, e a gente fala, nossa, foi intuição minha. Não deixa de ser, mas não era sua, era do espírito. Então, a gente às vezes demora para descobrir que está sendo influenciado por algum espírito.
E aí esse filme traz essas referências para a gente, essa reflexão. Porque será que tudo que a gente pensa, tudo que a gente está fazendo, todas as ideias que nós estamos tendo nesse momento são nossas ou não? E como é que a gente pode identificar isso? A gente tem que se autoconhecer. Olha só a importância do autoconhecimento, da reforma íntima que a gente fala no centro, sabe? É isso, a gente precisa se conhecer, saber quais são os nossos valores, o que para a gente é importante, o que não é. E daí, quando as coisas vierem muito fora desses padrões, a gente vai conseguir se dar conta de se é nosso ou não. Essa coisa de influência espiritual é difícil, né, Damião? Para muita gente é verdade. Fica uma pergunta, mas será possível isso? E a resposta é muito clara, sim. Livro dos Espíritos, pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E a resposta da espiritualidade, mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirige de forma sutil uma frase, o que fez para agradecer, né? E aí a gente acaba percebendo isso, né, Tati? É aquilo que Paulo já nos dizia, né? Como é importante a gente estar agradecendo a tudo que vai nos acontecendo. Perdoar é outro tema que o filme também fala, e que a morte não é o fim, né? E sim o recomeço. São muitos os temas abordados no filme Bate Coração, que usa o bom humor, né, Tati, para falar de coisa séria. E o filme aborda questões também como homofobia, morte, doação de órgãos. Começa a dizer que nada é por acaso, lembrando que quando fazemos algo de bom, encontramos no filme ali também o amigo espiritual ou o dialogador, né, Tati? Que é o porta-voz da equipe de trabalho espiritual, que ele deve ali, né, saber falar com clareza, com objetividade, com empatia e respeito, com a sensibilidade de quem fala com o semelhante. E como alerta Allan Kardec, é preciso termos, né, Tati, com os espíritos desencarnados, a benignidade de que talvez um dia venhamos a necessitar. Também o espírito passa a seguir os passos da outra pessoa, como você estava falando, e essa pessoa começa a perceber mudanças de comportamentos, como a gente estava dizendo, né? Que isso é muito mais natural do que se imagina, né, Tati? É, exatamente. É muito mais natural do que a gente imagina, porque, como o Damião falou aí, né? A gente está sempre sendo influenciado muito mais do que quando a gente imagina. E aí, isso dizem os espíritos, né? O filme fala sobre a questão da homossexualidade, a questão dos travestis. Vou aqui também acrescentar a das pessoas trans, né? E fala do preconceito. A gente ainda, nós estamos em 2025 e a gente ainda tem um largo caminho para conseguir falar sobre a homossexualidade, para conseguir que as pessoas aceitem a homossexualidade com naturalidade e falar de sexualidade, na verdade, porque as pessoas são livres para ser o que elas querem ser, o que elas sentem que elas precisam ser. E no filme a gente tem a questão do preconceito muito forte, né? Do menino que descobre e que descobre a questão da transexualidade não, da questão do travesti, e daí tem um outro personagem também que faz essa descoberta, né, que descobre que ele é uma pessoa da família e que era uma travesti e tudo mais. Só que essa travesti era uma pessoa extremamente querida, uma pessoa extremamente boa, uma pessoa que todo mundo gostava demais.
Então, qual é o problema da pessoa ser travesti? Nenhum. Nós temos que ser pessoas boas. Nós precisamos praticar o bem. E essa pessoa praticava o bem, independentemente de como ela era, né? Então, é isso que a gente precisa ver nas pessoas. A gente vai encontrar pessoas boas, pessoas ruins, e o que a gente precisa é aprender a ser bom, a ter um olhar bom, não crítico às outras pessoas, porque a gente não sabe o que essas pessoas estão passando. Ser gentil com as pessoas, porque a gente não sabe o dia a dia dessas pessoas, e a gente não sabe se a pessoa está aqui sorrindo para vocês aqui na tela, e se ela está bem ou não. Se ela está postando uma foto de alegria, mas se ela realmente está bem ou não naquele momento. Então, que a gente consiga auxiliar quem necessita, quando a gente vê que o preconceito existe, e que a gente fique do lado da pessoa que está sofrendo esse preconceito, para protegê-la, para apoiá-la, porque é muito difícil para essas famílias, para essas pessoas passarem por tudo isso, ainda mais se sentindo sozinhas nessa posição. Então a gente precisa falar do preconceito, né, Damião? Sim, e quando falamos de preconceito, Tati, eu vou para a pergunta 803 de O Livro dos Espíritos, né? Onde está lá a pergunta: todos os seres humanos são iguais perante Deus? E a resposta, né, não dá lugar a dúvida: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. O principal papel da doutrina espírita é colaborar para a evolução de nosso espírito e desse caminho, entender que todos somos iguais é essencial, né, Tati? Essencial. Todos nós somos iguais. Todos nós temos os mesmos direitos, né? E a gente está aqui para evoluir uns com os outros, convivendo. A gente precisa dessa convivência com pessoas que são diferentes de nós, que pensam diferentes de nós, que têm opiniões diferentes de nós, mas nós precisamos conviver com respeito, aprendendo a ter respeito por essas pessoas, como elas são, como elas pensam, como elas agem. E algumas pessoas vão agir bem, outras pessoas vão agir mal, mas aos olhos de quem? Então, quem somos nós para julgar o outro se nós também cometemos erros? Se nós também estamos aqui é porque nós não somos perfeitos. Ainda que algumas pessoas pensem que sim, talvez isso sirva de reflexão também. Algumas coisas também me fazem refletir a respeito desse filme. A gente falou do preconceito, mas também a questão da aceitação das pessoas do seu núcleo, das pessoas do seu entorno, né? Da família, como a família recebe tudo isso. Também é tratado isso no filme. E o filme também fala de homenagem, homenagear as pessoas que nós amamos, homenagear as pessoas que foram importantes para nós e que têm um papel importante, né, nas nossas vidas, no nosso entorno, e que eu acho, hoje em dia a gente já faz mais isso, né, a questão de homenagear as pessoas em vida, porque antes a gente fazia só uma homenagem pós-morte, né, e é muito legal quando a gente consegue homenagear uma pessoa em vida e fazer com que essa pessoa viva realmente e consiga sentir realmente esse carinho sincero, né, de outras pessoas. Então, eu recomendo que vocês assistam Bate Coração. É um filme polêmico, um filme que não teve muita aceitação por uma parte de pessoas, que teve uma aceitação por parte de outros, mas para que você consiga ter também a sua opinião, você também precisa assistir. Então, assistam Bate Coração e tragam para a gente aqui a sua opinião também.
Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.